Senhoras e senhores, autoridades, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Unibrasil Futuro. Solicito a todos os presentes a gentileza de desligarem os seus celulares. Informamos que ao longo da palestra, perguntas poderão ser feitas ao nosso convidado através de formulários específicos que se encontram com a nossa equipe de apoio. Ao final, nosso convidado responderá a 5 delas, selecionadas pelos professores da Unibrasil. Gostaríamos de informar que não serão emitidos certificados de participação para esse evento. Agradecemos e destacamos a presença das seguintes autoridades: o senhor José Lúcio Blom, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná; a senhora Maria Regina Zara Nício, diretora e secretária-geral da Caixa de Advogados do Paraná; o senhor Luciano Albuquerque, coordenador-geral de cursos EMAP, Escola Magistratura do Paraná; o senhor Joselito Sé, da EMAP; o senhor Renato César Albergoni, coordenador pedagógico da Escola de Magistratura Federal do Paraná. Agradecemos à professora mestre Mauro Oliveira Martins, coordenadora do curso de jornalismo da Unibrasil, e ao professor mestre Carlos Gipe, coordenador adjunto do curso de Direito, padrinhos deste evento, e a todos que contribuíram direta e indiretamente para a sua realização. Agradecemos também aos alunos e às alunas do curso de Relações Públicas da Unibrasil pelo apoio prestado ao evento. Neste momento, passamos a palavra para a professora mestre Wanda Camargo, coordenadora do Unibrasil Futuro. Boa noite a todos. O projeto Unibrasil Futuro foi concebido pelo presidente da Unibrasil, o professor Cleberson Merlin, a partir da convicção de que é dever das instituições de ensino superior estarem abertas ao novo, ao diálogo, ao debate. Teve como primeiro coordenador o professor Vitor Volkmann, a cuja memória prestamos tributo hoje. Ele faz falta a todos nós, muito jovem. Nos últimos anos, foram convidados a ministrar palestras e debater as suas propostas figuras importantes de várias vertentes políticas, artísticas e de pensamento. E o nosso convidado desta noite é especial. Algumas pessoas atingem um nível de excelência tão elevado em sua atividade que passam a ser identificados por ela. É impossível falar do nosso palestrante sem lembrar que se trata de um grande advogado, um ex-ministro do Supremo, um professor respeitado internacionalmente, um autor de livros importantes na sua área. Mas quem convidemos hoje é o escritor Eros Grau, que nos irá falar sobre o ofício de escritor e sobre seu livro de crônicas sobre o Cartier Saint-Germain-des-Prés. O autor escreve que o comentário que o agradaria sobre seu livro, mais do que elogios à qualidade do texto, seria que foi escrito no tempo da delicadeza, referência à música de Chico Buarque. Pois seja, esse livro foi escrito no tempo da delicadeza, em período de vida e em andamento literário. Há em todo ele uma enorme ternura, uma curiosidade minuciosa sobre o bairro parisiense e seus arredores e moradores, um senso de humor irrepreensível e um gosto pela vida que nos dá inveja. Ferreira Goulart nos lembra: o homem está na cidade, como uma coisa está em outra coisa, e a cidade está no homem, que está em outra cidade. Paris é a cidade irmã, que de alguma forma está em todos nós, que pelo menos em algum momento de nossa vida é objetivo e fantasia. Poucos a viveram com a plenitude e a paixão de Eros Grau.
e ele a divide generosamente conosco, nos deixa acompanhá-lo enquanto plana pelo Cartier, que é quase sua propriedade, seus cafés e boulevards, suas livrarias e bancas de jornal. Apresenta-nos a Brienne, atriz que morreu em 1730 de uma forma misteriosa e cuja sepultura é mistério até hoje. Enigmas que perturbaram até mesmo Olavo Bilac. Eros Grau gosta das pessoas, de suas histórias e também divide isso conosco. Deixa-nos partilhar o seu vinho e a sua mesa privilegiada no café de flor. E não podemos deixar de dizer que o texto é ótimo. Com muito orgulho, Eros Grau. Estou há anos acostumado a falar sobre direito, desenvolver disposições com cara de aula formais, algumas até chamadas de conferências. Há um tempo atrás, uma advogada me convidou para falar num curso que tinha algo de informal. Eu me senti extremamente bem. Eu me sentei numa cadeira assim. É verdade que lá o ambiente, o auditório era menor. Eu logo fiquei à vontade. Aqui eu vou ter que falar mais um minuto e meio, achar a posição exata para as minhas pernas, mas eu tenho a impressão que um pouquinho mais eu vou ficar à vontade. Pare de olhar para as minhas pernas. Eu quero agradecer o convite. Vamos ver a mim. Para retribuir o convite a mim, eu farei uma breve exposição. Breve exposição do tipo interessante, o ofício do escritor e o meu livro sobre Cartier Saint-Germain. Acho que a primeira pergunta que eu faria, de certa forma ela já foi feita agora há pouco, é a seguinte: como é que alguém caminha da escrita jurídica até a literatura? Porque, afinal de contas, esse tal Eros Grau, estou falando assim porque outro dia eu encontrei um engenheiro amigo meu de muitos anos que pouco sabe dessa coisa de direito, tribunal. Disse assim para mim: rapaz, aqui no tribunal que você trabalhou está dando umas confusões lá no Supremo. Tá? Eu falei: não era eu, é um homônimo do meu que trabalhava lá. Então vieram Grau. Então está vieram Grau. Escrevendo livro de direito.
se existir ele conta a mesma história de 99 modos diferentes. A história é basicamente a seguinte, uma pequena história. Um sujeito vê a mesma pessoa duas vezes no mesmo dia, em um ônibus e depois numa estação de metrô. Ele conta secamente assim, por exemplo, vi aquele sujeito que tinha, em vez de uma gravata, um fio amarrado no pescoço, no ônibus 65, e depois na Garça Nazaré. O sujeito usava um chapéu estranho, sentou-se de lado no banco do metrô, na verdade não tinha uma gravata, tinha um fio, e por aí vai. E ele mostra, na verdade ele não mostra nada, ele simplesmente conta a mesma história de 99 modos distintos. Nós também podemos escrever a mesma história de 99, ou de 199, ou singelamente de 3 ou 4 modos distintos. Eu poderia ter escrito esse livro de vários modos distintos. Imagine um daqueles nossos colegas, quando nós estávamos saindo da faculdade, e estávamos convencidos de que sabíamos tudo, e líamos, e não entendíamos nada, mas queríamos dizer que líamos os juristas mais antigos, e escrevíamos aquelas frases que, se nós colocássemos no computador de hoje, o computador não apenas diria: esta frase tem 77 palavras, devia ter 75. O computador começaria a apitar: piu, 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 essa frase tem 128 palavras. Escreveríamos coisas assim, verdadeiramente homéricas, pode ser talvez as coisas mais simples, mais singelas. Se me permitirem um parênteses, eu vou contar uma história verdadeira, que já tem a ver com o aspecto jurídico. Verdadeira. Meu amigo e irmão Nelson Jobim, ministro do Supremo Tribunal Federal, recebe numa terça-feira em audiência um advogado que foi levar um memorial para um caso que ia ser julgado na quinta-feira. Memorial de 98 folhas. Expõe o caso, o Jobim deixa de terminar, expõe, quando ele termina, o Jobim diz: doutor, leva o seu memorial, que o senhor escreveu para mostrar para o seu cliente e cobrar do seu cliente. Leva, eu vou tirar de pauta, na semana que vem me traz um memorial de 7 folhas, que eu julgo o seu processo. É isso. Nós precisamos aprender, não para fazer escrita jurídica, agora estou fazendo a escrita literária, a escrever objetivamente. O meu sonho na vida seria encontrar um técnico em computação que arrumasse o meu programa de computador, o software. Hoje ele diz assim: quando eu ponho algum texto, não meu, mas que alguém me mande, e que tenha 55 palavras, ele diz assim: essa frase tem 55 palavras, devia ter apenas 50. Eu queria que esse programa dissesse assim: essa frase tem 25 palavras, deveria ter apenas 20. Que o ideal era que nós pudéssemos escrever frases com 20 palavras. O ideal seria que nós tivéssemos alguém, ou o próprio programa do computador, que me dissesse: olha, presta atenção, nessa frase já tem 2 adjetivos, não escreva mais nenhum. Ou que me dissesse assim: já tem um advérbio, uma música, e que nós pudéssemos escrever. Nós podemos dizer as coisas mais profundas sem de um modo mais simples. É estranho usar numa faculdade
mão de quem trabalha a enxada, trabalhar a palavra a enxada. Na verdade, é um poema, é um belo poema que diz, falando de trabalho, em que o poeta diz: trabalho como um operário, a camiseta branca que vestistes nua, incorporando o cheiro do meu corpo. Queria de repente ter não mãos de poeta, mãos que trabalham forjas, tiares, automotrizes, deslizariam calejadas muito mais doce em tuas costas. Quer dizer, essas mãos, que na verdade não precisariam ser mãos que estivessem trabalhando de verdade na terra, mas mãos do poeta que trabalha as palavras, quer dizer, que lavra, que trabalha no ofício de lavrar as palavras. Todos os poemas que eu disser hoje são meus, como esse que eu acabo de dizer agora. E se não disserem que são lindos, eu vou ficar muito frustrado. Na verdade, a literatura é uma vocação. Que cara de pau eu sou, né? Na verdade, a literatura é uma vocação irresistível, porque se não for, é porque você não é do ramo. Rilke pergunta ao jovem poeta se ele é capaz de responder a si próprio, a si mesmo, que ele não poderá viver sem escrever. Se ele disser, não, eu não posso viver sem escrever, é porque ele realmente é um poeta. Lógico que ele começa do modo mais terrível possível. O jovem poeta, aquele que começa a poetar adolescente, é uma coisa terrível. Se a fonte dessa vida que me enfada tão logo resolver me abandonar, não faça que minha alma amargurada em ti algum amor possa encontrar. Não quero que meu nome perpetue. Era o caso de um suicídio. Era um caso, aos 15 anos, o sujeito não se matou. Deploravelmente sobreviveu. Ou melhor, sobreviveu e foi capaz de vencer. E foi capaz de vencer, como todos os adolescentes que escreveram poesia, com a graça de Deus, se sobreviveram e depois foram capazes de superar todas essas angústias da adolescência. Eu conheço um deles que, quando fazia já mais adolescente, um pouco à frente, escrevia poemas: deixa que eu seja um colombo do teu corpo, e por aí ia. E levou a um crítico literário, Paulo Ecker Filho, gaúcho, mas que é de São Paulo, e o Paulo Ecker disse: meu filho, viva e volte. Ele não disse viva, mas eu não poderia reproduzir aqui. E é isso. Então, a gente começa a fazer literatura. É verdade que depois isso tudo, esse tal ofício de escritor pode ser comprometido, porque, de repente, ele vira ofício de escritor jurídico, se o sujeito, ainda por cima, enfrenta a dificuldade de ir trabalhar com o direito, aí ele vira escritor jurídico, e aí ele se corrompe, porque ele começa a ser gongórico, ele começa a trabalhar com os advérbios, ele começa a tentar provar coisas que ele sabe que não são verdadeiras. E o que os advogados fazem no dia a dia, se não isso, não é? Se não tentar demonstrar aquilo que eles sabem que é indemonstrável. Mas se eles não se o escritor pudesse ser só escritor de literatura, ele teria que ensaiar não no sentido de escrever ensaios, mas no sentido de
tentar ensaiar a aproximação, ler. Escrever poesia, sim, escrever poesias como quem se derrama. Contos, romances. Se você for na área jurídica, tem um negócio formidável, que é escrever discursos. Porque os cursos é sempre uma maneira de você não ir completamente por lá e conseguir ir por cá. Tentar corrigir os desvios. Se me permitirem falar de mim agora, eu me segurei durante muito tempo até que um dia resolvi realizar um projeto que foi escrever um romance. Por azar, eu já tinha virado juiz. Então, eu escrevi um romance chamado Triângulo no Ponto, que não é mau. Agora, não me dei conta de que carrega o nome Eros Roberto Grau e que estava exercendo uma função pública. Bom, imediatamente, a imprensa, a mídia, determinou que o meu romance era erótico. Se meu nome fosse Hermes, ela teria determinado que o meu romance era hermético. Sim, não é piada, é verdade. Um jornalista da Veja, Diego Mainardi, publicou o livro de poesias do ministro Eros Grau. Por quê? Porque escreve-se, as coisas saem sem nenhum critério. E o meu romance acabou sendo prejudicado. Tá bom, não é uma história para ser lida em púlpito. Tem lá umas coisinhas. Mas eu tento escrever nesse romance o que aconteceu com a minha geração. A minha geração foi uma geração que viveu... Eu nasci em 1940, quer dizer, entre os anos 60 a 80, eu tinha entre os 20 e os 40 anos, e foi um momento político complicado no Brasil. Eu fazia parte da classe média privilegiada, e a minha geração padeceu do que eu chamo excesso de rumos. Nós podíamos ser muita coisa. Nós podíamos ter sido presos, exilados, capitalistas, simplesmente professores. Podíamos ser... Tínhamos horizontes demais. E é um romance que eu acho razoável. Mas também não vim aqui fazer o marketing do meu romance. Na verdade, vim falar desse livro, porque esse livro, ele refrescou a minha alma. Ele refrescou a minha alma. Eu comecei a escrever porque eu não aguentava mais aquela coisa... aquele ritmo dos votos, dos adjetivos, dos advérbios. Eu acho que dá até qualquer dia fazer um poema chato, digamos assim, com essa coisa, uma balada de adjetivos que não dizem nada. Eu queria escapar daquilo, e um belo dia comecei a escrever sem nenhuma pretensão. Aí eu achei que seria um livro de ensaios. Até falo no livro, vai ser um livro de ensaios, mas não vão classificar como ensaios. E dito e feito, o livro foi classificado como crônicas. E o que ele é? Bom,
Eu fiquei sabendo outro dia que, em umas livrarias, estão colocando o livro na seção de viagens. Eu fiquei profundamente irritado. Profundamente irritado. O que eu posso falar a respeito do livro? Eu cheguei à seguinte conclusão. Eu vou falar ligeiramente, e já falei mais do que eu pretendia. Vou fazer um breve resumo deles. Eu começo por dizer que Paris não é uma cidade. Paris, de fato, Paris não é uma cidade. Paris, na verdade, é um aglomerado de pequenas cidades. Quem não é turista, quem frequenta Paris e faz parte do quartier, faz parte na medida em que conhece os garçons de cada café, que conhece o vendedor de jornais e que ganha a cidadania do quartier. Como é que você ganha a cidadania do quartier? Você ganha no dia que você está na esquina e um sujeito vem, sei de fora, vem e diz: por favor, senhor, o senhor é do quartier? E aí você olha e tem... Aquilo sai naturalmente. Você diz: oui, monsieur. Sim, senhor. Eu sou do quartier. Naquele momento, é como se você fosse... Como se você obtivesse uma certidão de batismo no quartier. E você passa a ser reconhecido. Eu disse outro dia a um amigo, e tenho dito mais de uma vez, que eu me sinto muito seguro no quartier Saint-Germain, que eu frequento. E ele diz: mas é uma questão de segurança, não tem ladrão? Eu digo: não é isso. É segurança existencial. Porque eu sei que se eu atravessar o Boulevard Saint-Germain, vai durar 10 segundos e virar o Henrique ou virar o Francis, se eu for atropelado, e eles vão me cuidar de mim. Percebe o que eu quero dizer? Essa coisa da comunidade, que em São Paulo eu não tenho. Então, é o espírito comunitário. Depois eu falo das livrarias, dos jornais. É uma coisa fascinante. O jogo, por exemplo, compra-se... Que jornais se compra em Paris? Eu compro. Eu preciso fazer um pequeno parênteses. Eu vivi em Paris. Eu dei aula em Paris. Na verdade, eu tenho um pequeno apartamento em Paris. A minha mulher vive lá. Quando nós vamos comprar jornal, eu vou ter que abrir o jogo aqui, mas eu compro o L'Humanité, que é o jornal do Partido Comunista. Porque como é que eu vou saber o que eu vou pensar sem ler o L'Humanité? Eu preciso ler. Mas é aquela história. Então, eu compro o Figaro, o Le Monde, e quando eu pego o L'Humanité, eu digo para Cheoli, que vende o jornal, eu digo: L'Humanité pour madame, hein? Ela sabe que é para mim, mas esse é um jogo jogado, que tem toda uma graça. E as livrarias, então, cada livraria tem uma história. Eu não vou começar a contar todas as histórias. Por exemplo, tem uma livraria que a minha mulher não suporta entrar, porque tem um jeito engraçado, que toda vez que ela vai lá comigo, na hora de ir embora, ele diz: não vai esquecer sua mulher aqui, hein? Depois tem uma coisa notável, que é a Paris 1. Lógico, você fala do quartier, o quartier tem uma divisão. O quartier, na verdade, é o bairro. Tem uma divisão geográfica. Mas eu faço a divisão que eu quiser. Como o quartier é meu, o bairro é meu, eu ponho dentro da divisão do quartier as coisas que estão fora dele, mas que são agradáveis para mim. Então, a Sorbonne é um negócio extremamente agradável. Agradável no sentido de que pode se transformar numa coisa familiar também. Hoje eu participei de um belo concurso de mestrado e eu contava
Eu mencionei, falávamos na bibliografia da candidata, brilhante, e falamos do professor, o professor Milton Santos, que estava lá na bibliografia. Se alguém me pedisse meu currículo, era uma porção de coisa lá. Não estou nem aí, mas eu ia dizer, eu participei de 2 bancas junto com o Milton Santos. Mas eu diria também, eu participei de banca lá na Paris. Então, são coisas que têm sabor. Depois começa a falar em restaurante, em café, mas não é como guia gastronômico. Não é? Não é como guia, você tem que falar isso com aquele sabor. Por exemplo, o sujeito que vive lá e que conhece aquelas coisas, não como você que vai fazer uma viagem, eu tive no restaurante e tal. Não é isso. Não é a graça de dizer assim com o sabor de quem... Eu não conheço Curitiba, mas olha um restaurante assim, bem chinfrim, mas que seja bem gostoso, assim, e que a gente vai bater papo. É? Eu não entendi. Tem muitos. Muitos. Esses muitos, não é, Xixo? Aquele da Rede Lachaise. Né? Então, é isso que tem graça na vida. São as coisas que o turista não vê. A minha rua, um falso dragão. Eu estou falando demais. As ruas do Cartier, mas não é a rua para o turista ver, é a rua para você viver, não é?